Você está pensando em contratar a sua previdência privada e deixa eu adivinhar, surgiu uma dúvida sobre qual regime de tributação é melhor escolher? Ou seja, você quer conhecer quanto de imposto você terá que pagar no momento de resgatar o seu dinheiro de um fundo previdenciário? Então você está no lugar certo. Até o final desse vídeo, você vai aprender o que você precisa entender sobre a tabela regressiva e sobre a tabela progressiva. E dessa forma, você vai conseguir saber qual é a melhor tributação para o seu caso. Então vamos lá! Você já decidiu que quer investir na previdência privada e partiu para conversar com o seu assessor de investimentos, com o seu planejador financeiro e, em alguns casos ainda, com o gerente do banco. Tá bom, é provável que você não queira mais falar somente com o seu gerente do banco sobre previdência e sobre investimentos de modo geral depois de assistir os meus vídeos aqui no canal, porque em muitos casos você vai perceber que o gerente não é o profissional mais adequado para te ajudar nas escolhas sobre a sua previdência, embora ele possa até te ajudar a executar aquilo que você já tenha escolhido previamente. Então tudo bem, eu vou te ajudar de qualquer forma. Vamos focar aqui então. Você está prestes a contratar a sua previdência complementar e o profissional que está te auxiliando vai te perguntar: qual regime de tributação você prefere que seja aplicado sobre o resgate dos seus recursos aplicados na Previdência? A tabela regressiva ou a tabela progressiva? É sobre isso que você vai entender agora. Antes de avançar para o conteúdo principal desse vídeo, eu quero saber: você já deixou seu like aqui no vídeo? Se não, aproveita para já marcar o joinha e fazer esse vídeo alcançar outras pessoas que também podem se beneficiar dessas informações, além de me ajudar a manter a produção de conteúdo de qualidade para você aqui no canal por muito tempo. Vamos então ao que você precisa aprender. Como eu te contei, existem dois regimes de tributação. Pela tabela regressiva, a alíquota inicia em 35% nos primeiros 2 anos da aplicação e vai decrescendo até chegar a 10 anos de aplicação, a partir de quando a taxa é fixada em 10%. Já o regime progressivo acompanha a tabela do Imposto de Renda Pessoa Física, com alíquotas de 0% a 27,5%, a depender do valor que será resgatado. O regime de tributação, que segue a tabela regressiva, se divide em faixas temporais de acumulação. Ou seja, para cada período durante o qual você permaneceu com seu dinheiro aplicado na Previdência, haverá um determinado nível de imposto a ser pago. Como o próprio nome diz, essa tabela funciona de forma regressiva. Isso significa que se você optar por ela, quanto menos tempo o seu dinheiro permanecer aplicado na Previdência, maior será o imposto a ser recolhido. E, portanto, quanto mais tempo o seu dinheiro permanecer aplicado na Previdência, menor será o imposto a ser recolhido. É por isso que a grande vantagem de escolher o regime de tributação regressivo se encontra na possibilidade de se beneficiar de um imposto bem baixo, de apenas 10%. E quem pode conseguir um imposto tão baixo, Paloma? Como eu faço para me beneficiar disso também? Boa! Quem está disposto a deixar o dinheiro aplicado por no mínimo 10 anos na Previdência Privada consegue se beneficiar de um imposto de apenas 10%. E basta para isso escolher o regime de tributação que segue a tabela regressiva. Fazendo uma comparação com outros tipos de aplicação financeira, esse imposto de 10% por si só já é melhor do que o menor imposto possível de 15% para aqueles recursos que permanecem aplicados por mais de 720 dias, de acordo com a tabela de imposto de renda, que incide, por exemplo, sobre papéis de renda fixa tributáveis, sobre fundos de renda fixa de longo prazo tributáveis e sobre fundos multimercados fora da Previdência, como vocês podem observar nessa tabela de imposto de renda aqui na tela. Portanto, a possibilidade de reduzir os impostos pagos sobre aplicações para o patamar de 10% é uma vantagem super interessante da Previdência, concorda? Outro ponto importante de se considerar é que cada aporte feito na Previdência tem o seu próprio período de tempo contabilizado. Portanto, no caso de você ter escolhido o regime de tributação que segue a tabela regressiva, na hora de resgatar os recursos, é interessante solicitar o resgate primeiro daquilo que você aportou há mais tempo e ir resgatando cada parte conforme cada aporte já tenha completado o mínimo de 10 anos, para que você consiga se beneficiar do menor imposto dessa tabela
de 10%. Caso contrário, por exemplo, se você solicitar o resgate de tudo de uma vez, após 10 anos completados, desde o primeiro aporte, será feita uma média ponderada do imposto que você terá que pagar. No caso de você planejar resgatar tudo de uma vez, pode ser interessante parar de fazer novos aportes quando você já estiver se aproximando da data do resgate. Por exemplo, você contribui com aportes durante 10 anos e programa solicitar o resgate após 15 anos da data de início dos seus aportes. Nesse caso, é interessante você parar de contribuir após 10 anos de aportes para conseguir um imposto médio menor do que 15% lá no momento do resgate. Então é legal fazer algumas simulações com relação ao período de contribuição para você se programar melhor. O fato é que você só vai conseguir chegar ao menor imposto da tabela regressiva de 10% caso cada um dos seus aportes já tenha completado pelo menos 10 anos de aplicação no momento do resgate, que pode ocorrer de forma total, parcial ou através de renda mensal vitalícia. Mais uma dúvida, Paloma: esse imposto de 10% da tabela regressiva de tributação da Previdência Privada vai incidir só sobre meus rendimentos ou sobre todo o montante que eu for resgatar da minha Previdência? Ótima pergunta. É importante saber que a forma como o imposto da tabela regressiva irá incidir depende do tipo de plano que você escolher, VGBL ou PGBL. Se você contratar o VGBL, o imposto de 10% ou qualquer outro percentual de imposto vai incidir apenas sobre os rendimentos no momento do resgate, seja pertencente à tabela regressiva ou à tabela progressiva. Enquanto no caso do PGBL, na hora do resgate, o imposto vai incidir sobre o montante principal investido e também sobre os rendimentos, quer você tenha escolhido a tabela regressiva ou a tabela progressiva, sobre a qual vamos falar daqui a pouco. Uai, Paloma, mas isso não seria desvantajoso? Pagar imposto, ainda que mais baixo, de apenas 10%, sobre o montante total que eu for resgatar de um plano de previdência PGBL? Olha que interessante. Não é algo ruim. Eu vou te explicar o motivo. Ao contratar o PGBL associado à tabela de tributação regressiva e mantendo seu dinheiro aplicado por no mínimo 10 anos, você ganha a possibilidade de trocar um imposto de renda mais elevado, que pode estar, por exemplo, em 15%, até 22,5% ou no teto de 27,5%, por um imposto muito menor, de apenas 10% lá na frente, quando você for resgatar o dinheiro da sua previdência, desde que seja a partir de 10 anos de permanência da aplicação. Ou seja, esse é um benefício fiscal da Previdência ideal para quem planeja manter o dinheiro aplicado a longo prazo, por 10 anos ou mais. Se você quer aprender a escolher o plano ideal de previdência privada para você, um PGBL ou um VGBL, ou até mesmo se vale a pena contratar os dois, eu tenho um presente para você. Eu preparei um vídeo no qual eu te apresento como funciona cada um desses planos e qual o melhor para cada situação. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui para você localizar mais rápido. Agora vamos falar sobre o regime de tributação progressivo. Esse regime segue a tabela progressiva, que se divide em faixas de rendas recebidas, ou seja, para cada patamar de renda que você receber no momento de resgatar a sua previdência, haverá um determinado nível de imposto a ser pago. Como o próprio nome diz, essa tabela funciona de forma progressiva. Isso significa que se você optar por ela, quanto menos renda você receber no momento de resgatar a sua previdência, menor será o imposto a ser recolhido. E, portanto, quanto mais renda você receber no momento de resgatar a sua previdência, maior também será o imposto a ser recolhido. É por isso que a grande vantagem de escolher o regime de tributação progressivo se encontra na possibilidade de se beneficiar de um imposto bem baixo, de 7,5%, ou até mesmo de não pagar imposto nenhum, caso você tenha o recebimento de renda num patamar considerado baixo pelo governo. E tem mais uma vantagem neste caso da tabela progressiva. Você não irá precisar esperar por 10 anos ou mais para resgatar, porque esse regime de tributação não leva em conta o tempo que o dinheiro fica aplicado. Ele considera apenas o seu patamar de renda. Legal, não é mesmo? Para ter acesso a esse benefício fiscal, além de ter renda bruta tributável anual em níveis menores, você terá que escolher a tabela de tributação progressiva. Essa tabela é exatamente aquela padrão que contém as faixas de imposto de renda para a pessoa física no Brasil.
ela começa com o imposto zero para quem receberá menos renda e vai aumentando gradualmente o percentual do imposto cobrado à medida que o nível de renda sobe, como vocês podem observar aqui na tela. Vale ressaltar que essa tabela de imposto de renda pode passar por alterações, como inclusive foi feito neste ano de 2024. Por isso, é importante levar isso em conta. Mas apenas como referência para você ter uma noção, atualmente é isento de imposto de renda quem recebe renda mensal de até R$ 2.259,20 ou até R$ 2.824, considerando o desconto concedido pelo governo. E paga apenas 7,5% de imposto de renda quem tem renda mensal entre R$ 2.259,21 até R$ 2.828,65, sem o desconto. A partir desse último valor, o imposto de renda já salta para 15% e vai subindo até alcançar 27,5%. Dessa forma, vale a pena escolher a tabela de tributação progressiva caso você tenha a expectativa de receber renda até o limite superior da faixa elegível para um imposto de renda de 7,5%. Acima disso, é melhor optar pela tabela regressiva. Lembrando que neste caso será necessário deixar o dinheiro aplicado por 10 anos ou mais para atingir o menor imposto de 10%. Agora um alerta super importante, presta bastante atenção nisso aqui. Quando você for resgatar os recursos da sua previdência privada, vai ocorrer a retenção de 15% de imposto na fonte, independentemente se você deveria pagar menos ou mais imposto. Não se preocupe, porque depois ocorrerá a compensação no momento do ajuste que é feito na declaração anual do imposto de renda. Isso significa que para quem pagar 15% de imposto, mas devia menos ou não tinha que pagar imposto nenhum, essa pessoa receberá de volta a diferença, ou seja, ela será compensada por aquilo que ela pagou a mais de imposto. Já para quem pagar 15% de imposto, mas devia um percentual maior, essa pessoa terá que pagar a diferença, ou seja, ela sofrerá um ajuste negativo na sua declaração para compensar aquilo que ela pagou a menos de imposto. É por isso que quem precisa pagar mais imposto precisa ficar super atento a isso aqui que eu vou dizer agora. Você vai precisar compensar o restante do imposto devido na próxima declaração de imposto de renda. Portanto, ao receber o dinheiro da Previdência, lembre-se disso e já reserve o dinheiro para pagar essa diferença, beleza? Muita gente se esquece disso e acaba tendo depois que, às pressas, buscar dinheiro para cobrir esse rombo. Bom, depois de aprender tantas coisas sobre os regimes de tributação na previdência privada, você provavelmente deve estar se perguntando: quando eu faço a escolha da tabela que eu quero que seja aplicada? Logo no momento da contratação ou tem uma data específica para isso acontecer? Excelente pergunta! É sobre isso que vamos falar agora e, inclusive, eu vou te contar uma novidade. Os participantes e beneficiários dos planos de previdência privada ganharam o poder de controlar a escolha da sua carga tributária, evitando cobranças excessivas e permitindo uma tributação mais justa e adequada que reflita as necessidades de cada um. Isso porque, a partir do início de 2024, essa escolha passou a poder ser feita no momento da solicitação do resgate dos recursos da Previdência. A norma anterior, prevista na Lei 11.053 do ano de 2024, determinava que a escolha do regime de tributação progressivo ou regressivo teria que ser feita até o último dia útil do mês subsequente ao mês do ingresso no plano de previdência. Depois disso, apenas era possível migrar do regime progressivo para o regressivo em algum momento antes do resgate. Essa escolha, que tinha que ocorrer de forma geralmente muito antecipada, às vezes 10, 20 ou 30 anos antes de solicitar o resgate, era muito criticada, pois gerava uma dificuldade de analisar de imediato qual seria o regime mais benéfico financeiramente, sendo que a situação financeira do detentor da previdência ou do beneficiário pode mudar muito ao longo da vida. Então, a nova lei mudou a escolha da tributação. A Lei 14.803, publicada em 11 de janeiro de 2024, permite agora aos titulares de previdência privada fazer a escolha do regime de tributação progressivo ou regressivo por ocasião da contratação do benefício ou do primeiro resgate dos valores acumulados. Diante da mudança na lei, o contribuinte ganha a possibilidade
de verificar qual regime mais lhe favorece, de acordo com o seu momento de resgate e a sua situação financeira na fase de aposentadoria, se esse for o objetivo da Previdência. Isso representa um ótimo avanço e deve fomentar ainda mais essa modalidade de investimento. Como você acompanhou ao longo desse vídeo, para a escolha do melhor regime de tributação, diversos fatores devem ser avaliados, como o prazo de aplicação do dinheiro, o valor a ser resgatado, somado a demais rendimentos tributáveis do titular ou do beneficiário do plano de previdência, a forma da declaração de imposto de renda da pessoa física, completa ou simplificada. Vamos a um exemplo. Uma pessoa que contratou um plano de previdência pensando em deixar o dinheiro rendendo por mais de 10 anos e por isso escolheu o regime de tributação regressivo. Suponhamos que surja um imprevisto que impacte fortemente as suas finanças e essa pessoa decida resgatar os recursos antes do prazo planejado. Neste caso, a partir da nova lei, a pessoa não estará amarrada ao regime escolhido no ato da contratação. Pelo contrário, ela poderá fazer as contas de quanto será a mordida de imposto de renda sobre o resgate e, se for o caso, mudar para o regime de imposto que for mais vantajoso. O vídeo está quase chegando ao fim e antes de encerrar, é importante falar sobre os aportes que você pode fazer na sua previdência complementar. Antes disso, me conta aqui nos comentários o que você está achando desse vídeo. Pode me enviar suas dúvidas também, porque isso me ajuda muito na produção de novos conteúdos. Aproveita para já compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que você acredita que também vão gostar bastante de conhecer as vantagens de se investir na previdência privada, beleza? Bom, vamos lá falar sobre os aportes. Você pode fazer um aporte inicial e depois você pode programar aportes mensais em cada fundo de previdência que você deseja investir, inclusive através de débito automático direto na sua conta, caso você prefira contar com essa facilidade. As janelas de investimento em previdência também são ótimas para acumular patrimônio, porque você pode programar períodos de aportes mais longos para você resgatar daqui a 10, 15, 20 anos ou mais, por exemplo. Esses períodos mais longos são bem interessantes para você seguir estratégias de investimentos que demandam mais tempo para maturação e, portanto, mais tolerância a risco, se esse for o seu caso. Então, você vai ter maior flexibilidade para investir em diversos ativos, de renda fixa e de renda variável, e não vai ficar tão preocupado com resultados de curto prazo, mas sim com o desempenho dos seus fundos previdenciários ao longo dos anos. Se você tem interesse em acompanhar as minhas análises e recomendações, além de outros vídeos de temas interessantes do mercado, de política, economia e investimentos, eu sugiro que você se inscreva aqui no canal. E se quiser, ativa também o sininho para sempre receber uma notificação quando um vídeo novinho em folha chegar por aqui. E se você quer me acompanhar mais de perto no dia a dia, é só me seguir lá no Instagram, no @apalomabrum. Vejo vocês de novo em breve, bons investimentos e até o próximo vídeo.